vale uma vida? Por que as pessoas estão cada vez menos tolerantes umas com as outras? Para explicar esse comportamento e entender um pouco mais sobre o grau da violência que vem tomando conta da nossa cidade, nós resolvemos conversar com o psicanalista Ernesto Mandelli. Acompanhe como foi o nosso bate-papo no quadro Fique Ligado. Doutor Mandelli, a gente resolveu conversar um pouco com o senhor a respeito dessa questão da violência e principalmente da intolerância das pessoas umas com as outras. Na sua opinião, a que se deve esse comportamento hoje? Bom, se nós pudéssemos, e precisamos simplificar na televisão, nós podemos dizer que é justamente pelo culto do individualismo. Então, quanto mais individual nós somos, mais intolerante, maior a sensação de insegurança. Então, tudo isso vem exatamente essa coisa do eu, o eu individual, né? Eu me considero igual ao outro, então eu tenho direitos que muitas vezes interferem no direito do outro, e isso cria uma relação de tensão, de agressividade entre as pessoas. Ok, doutor Mandelli, a gente sabe que hoje a cidade de São Luís está vivendo um clima total de insegurança. Muitos dos que têm sido presos são jovens ainda, né? O senhor acha que a figura paterna dentro da família, o grande número de divórcios, tudo isso são fatores que têm contribuído para essa marginalização, para que isso aumente cada vez mais? Com certeza, essa queda da figura do pai, né? O pai que deveria impor limites, o pai que era o responsável por aquela educação. Então, essa queda, faz com que o jovem cada vez se sinta mais ansioso, e muitas vezes a maneira de ele tratar essa ansiedade é através do uso de drogas. Porque hoje também em muitas casas, quem manda não são os pais. As figuras de autoridade passam a ser os filhos, porque os pais muitas vezes se acham na obrigação de fazerem esses filhos felizes. E a felicidade, muitas vezes acham eles, é dar tudo que os filhos querem. Então você não impõe na criança o hábito de tolerar a frustração. Então quando a criança e depois o jovem não tolera a frustração, muitas vezes a agressividade que é inerente a todos nós se transforma em violência. Então, o resultado que nós temos aí, do que nós estamos vendo na nossa cidade, está muito ligado a essa falta da figura paterna. E que é, muitas vezes também nas casas, a mulher mais forte do que o homem. Doutor Mandelli, o senhor acha que a figura do padre, do pastor, da igreja como um todo, poderia estar contribuindo com muito mais força para diminuir essa agressividade nas pessoas hoje? Bem, não é só a figura do pai que é o grande problema hoje, mas também a figura de padres, de pastores, de políticos. Então hoje, muitas dessas figuras, e o que mais aparece na mídia, é exatamente a forma negativa. Então você vê padres pedófilos, você vê políticos corruptos, você vê juízes vendendo sentenças, você vê pastores em negociatas vendendo a fé. Então tudo isso, junto com a queda da figura do pai dentro das famílias, proporciona essa sensação de insegurança e esse status quo que nós vivemos hoje. O senhor acha que tem jeito? O senhor acha que a população pode ficar tranquila? Não, eu acho que cada um de nós, e aí quando nós falamos a população nós generalizamos, mas cada um de nós tem que fazer uma reflexão do que quer para si, do que quer principalmente para os seus filhos, né? Então, como hoje nós não conseguimos mais mudar o mundo, então nós temos que pensar o seguinte: que tipo de filhos nós queremos deixar para o mundo? E não mais que tipo de mundo nós queremos deixar para os nossos filhos. Porque as coisas estão num grau de complexidade tão grande que aquela ideia que se tinha, pelo menos da minha juventude, eu quero mudar o mundo, quero fazer o mundo melhor, isso é inviável. Então hoje eu tenho que pensar de outro jeito. Que tipo de filhos eu quero deixar para o mundo?
Muito obrigada pela entrevista aqui no programa Referencial e a gente espera aí ter esclarecido pelo menos algumas coisas aí para o nosso público. Obrigada, doutor Mandela. De nada, eu pelo menos deixar com a pulga atrás da orelha. Pelo menos, muito obrigada. De nada.